Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Hoje vamos falar de um outro caso aqui, um relato sobre um evento muito triste ocorrido com uma pessoa com uso de ayahuasca. E foi algo que eu fui testemunha, porque era uma pessoa, uma família inteira, muito próxima de mim. No ano de 1986, eu passei vários finais de semana na casa de um amigo meu de colégio chamado Otto. Ele tinha uma casa bem gostosa ali na Praia da Enseada, no Guarujá, e a gente era da turminha que surfava. Então não só eu, mas vários outros amigos participamos ali, convivemos, né? Vários finais de semana juntos para surfar ali no Guarujá, na Praia da Enseada. E nesse ano os pais dele se separaram e a gente não acompanhou muito sobre isso. Mas teve um momento mais ali para o final do ano e que o Otto me falou que a mãe dele estava muito estranha, estava muito esquisita. E aí isso continuou no começo do ano de 87 e várias vezes ele comentou que a mãe dele estava muito esquisita e que ela ficava falando sozinha, que ela estava com um olhar muito estranho, que o olho dela estava completamente esbugalhado, que parecia que ela tinha olhos de vidro e que ela fazia umas expressões com o rosto que não eram normais e que quando ela falava sozinha, ela falava com uma voz estranha, com uma voz que não era dela. Quando ela olhava para ele e para o irmão dela, para o Miguel, para o irmão dele, o Miguel, e para a irmã dele, para a Isabel, que eles achavam que a mãe deles não estava mais lá, que era algum outro ser que estava no lugar da mãe dele. Eu achei tudo aquilo muito esquisito. Não podia de forma alguma conceber que alguma pessoa tivesse num estado de possessão espiritual, em que um outro ser fosse capaz de tomar a personalidade da pessoa. Qualquer um com uma mente racional, com uma mente materialista, sem nenhum conhecimento sobre fatos, leis, seres espirituais, sobre ciência espiritual, vai achar muito estranha esse tipo de colocação, muito estranho esse tipo de comentário. Mas o fato é que a mãe dele estava muito estranha mesmo. E ele me pediu algumas vezes que eu fosse falar com ela. E uma ou duas vezes eu conversei com ela no final de semana que ela estava lá. Conversas muito breves, porque realmente não tinha mais ninguém ali. Qualquer coisa que eu tentasse falar, tentasse acessar, perguntasse: tia, a senhora está bem? A senhora está precisando de alguma coisa? Os meninos estão preocupados com você? Não vinha nenhuma reação. E o que eu pude ver é que, assim como o Miguel me disse, ela andava como se fosse um zumbi pela casa, às vezes. Ela ficava quieta a maior parte do tempo, sentada, às vezes sem fazer nada, parada. Quando andava, parecia que era um zumbi mesmo. Alguém desprovido de vida, como se fosse mesmo uma casca vazia. E nessa casca vazia não tinha um ser humano. E o que mais me chamou a atenção não foi isso, mas foi o comentário dele de que ela tinha os olhos esbugalhados
e que pareciam duas bolas de vidro, duas bolas de gude, e não mais o olho de uma pessoa. E isso realmente eu pude constatar. Eu só não lembro se na época ele ou eu usamos a expressão vidrado, vitrificado. Isso eu vim aprender muitos anos depois, que os olhos vidrados ou vitrificados, vim aprender agora na pandemia, depois de 2020, quando eu mesmo pude ver um caso semelhante de uma pessoa com os olhos vidrados, vitrificados e que se comportava como um zumbi, uma casca vazia, como se nada, nenhum ser humano tivesse ali. E outros sintomas muito complicados. E aí, só depois de eu ter observado isso, no ano de 2020, é que no ano de 2021, eu fui aprender lendo as aulas da classe da Escola Superior da Ciência do Espírito, do Rudolf Steiner, que uma das feras da alma, o que é a fera da alma? O que são as feras da alma? As feras da alma são polaridades muito negativas nas três forças da alma, nas forças do pensar, nas forças do sentir e nas forças do querer, em que essas forças se tornam completamente destrutivas quando elas decaem na sua manifestação, na sua frequência energética. E o Steiner vai explicar que isso acontece porque existem três seres espirituais que habitam em toda a alma humana e que estão ali no nosso inconsciente, no limiar entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando a gente atravessa para o nosso inconsciente, a gente está atravessando para o mundo espiritual. E que esses seres ali no limiar, eles não podem nos fazer mal, eles estão no nosso inconsciente. Mas que quando a gente atravessa inadvertidamente, atravessa despreparadamente esse limiar do mundo espiritual, esses seres podem tomar completamente conta do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso querer. E esses seres são acompanhados, ou acompanham, melhor dizendo, um outro ser que o Steiner chama de pequeno guardião do limiar, que é uma estrutura horrenda, monstruosa, grotesca, que vive em toda a alma humana, mas que é um ser que está ali fazendo um papel para o bem do ser humano. Esse ser, ele é horrendo, ele é monstruoso, porque ele guarda em si todas as deformações kármicas que poderiam se manifestar na personalidade e no corpo físico do ser humano. Mas ele é um ser elevado, ele é um ser do ranking dos arqueus, e ele faz um sacrifício, guardando para si todas essas deformações na personalidade do ser humano, que poderiam se manifestar nas suas ações e no seu corpo físico, para que mesmo o corpo físico tivesse uma forma demoníaca, animalesca, grotesca, horrenda, horrível. Ele se sacrifica e ele mantém em si, somente nesse nível do limiar do mundo espiritual, estas forças todas negativas, para que elas não se manifestem então no corpo físico e a pessoa possa não ter o peso de tudo isso e continuar evoluindo, até que ela mesma possa se desenvolver, e com o seu desenvolvimento, conforme o espírito se manifesta na personalidade da pessoa, que esse ser, ele possa gradualmente ir sendo embelezado,
ir sendo curado dessas deformações kármicas. E aí literalmente ele vai se embelezando. A gente tem contos de fadas e tem até filmes modernos. Eu me lembro de um que tem uma bruxa que ela vai perdendo as verrugas dela e vai perdendo uma série de traços de bruxa conforme ela vai fazendo o bem, e aí ela vai curando a si mesma, esse aspecto de bruxa, demoníaco nela. Isso é uma alusão a algo que acontece, é um fato espiritual que ocorre em toda a alma humana, que é a existência desse ser e é o embelezamento desse ser conforme o nosso espírito começa a se manifestar na nossa alma e vai iluminando todas as nossas sombras. E nesse processo, esses aspectos negativos que esse ser traz são iluminados e são curados pela força do nosso espírito. E esse ser, ele tem um papel também de nos advertir. Toda vez que a gente está em alguma situação de dissociação das forças da alma, e numa situação em que a gente pode estar acessando, quando não é para acessar conteúdos do subconsciente e do inconsciente, esse ser, ele nos adverte falando que a gente pare com o que está nos fazendo esse movimento de atravessar o mundo espiritual. E ele diz: olhe para minha força deformada, olhe para minha forma toda deformada. Se você atravessar o mundo espiritual com essa deformação, com essa deformidade na alma, estas feras que estão aqui comigo, esses seres demoníacos atrasados na sua evolução, do pensar, do sentir e do querer, junto comigo nós vamos te destruir. Não atravesse, então, o limiar do mundo espiritual. E aí, normalmente, mesmo que isso aconteça no nível subconsciente ou no nível inconsciente, a gente atende a esse chamado e a gente faz alguma mudança para não atravessar esse limiar do mundo espiritual e ficar sujeito a isso, que a nossa psicologia moderna vai chamar de um distúrbio psíquico muito grave, mas que na realidade tem na sua base a manifestação de seres espirituais, e a psicologia moderna desconhece isso. E olha que ela vem de uma origem de chamar até a nossa alma de psique, e a psique já foi atormentada pela quimera, que é uma outra representação aí das feras da alma. E na mitologia grega também tem o cérebro, o Cerberus, que é o cão de 3 cabeças, no limiar do Hades, na porta do Hades, que é o limiar do mundo espiritual. E que também diz: se você atravessar por aqui, eu vou te destruir. Então tudo isso é conhecido na origem do que se transformou a psicologia, mas a psicologia perdeu completamente a conexão com a verdade sobre o que acontece na alma humana e sobre a origem de todos os desequilíbrios, transtornos, distúrbios psíquicos em qualquer grau. E aí, meus amigos, então eu estava dizendo que eu tomei contato aí, já em janeiro de 21, com esses textos do Rudolf Steiner, que fala exatamente da experiência do ser humano quando ele não chega a atravessar o mundo espiritual para ter o contato com o mundo espiritual verdadeiro e mais elevado, mas quando ele está ali no limiar, que é o abismo que separa o mundo espiritual do mundo material, que é o abismo, que é o vale da sombra e da morte, como eu tenho falado em outros podcasts. E aí, para quem está nessa escola superior da ciência do espírito, o Steiner traz 18 aulas e depois algumas aulas de repetição, em que ele vai dizer exatamente quem são esses seres e ele vai dizer o que os seres falam para o ser humano quando o ser humano está no limiar do mundo espiritual. É a manifestação personificada, ou melhor dizendo, individualizada. Esses seres, eles são seres com uma existência própria, individualidades.
demoníacas, e elas têm, vamos dizer assim, vou chamar aqui, talvez seja errôneo, mas para o entendimento é que elas têm personalidade própria, elas têm existência própria e elas se manifestam de acordo com essa personalidade, com as suas características. E elas então falam para o ser humano de si mesmas. E uma delas, que é a fera do pensar, ela vai se definir como um ser de olhos vidrados, de olhos vitrificados. A segunda fera, que é a fera do sentir, ela vai se apresentar como um ser esguio, encumpridado, como uma serpente. E a fera do querer, vai se apresentar como um ser com garras e presas. E é um ser que tem a aparência de um pássaro, totalmente retorcido, com garras e presas, pequenininho, que eu vou dizer que é uma das manifestações dele, é como a pombagira, quando a gente tem fenômenos de mediunidade e possessão espiritual. E esse primeiro ser, que é a fera do pensar, é um ser que se manifesta como o preto velho, que tem esses olhos esbugalhados também. As pessoas, quando estão em atividade mediúnica e incorporam o preto velho, muitas vezes elas manifestam essa completa mudança nos olhos. Enfim, e aí, essa mãe desse meu amigo, o nome dela é Ninfa Magrini Brockmeier. Eu estou aqui lendo, está na minha frente aqui, ó, uma reportagem do Jornal do Brasil, na segunda-feira, 4 de maio de 1987. Ela, nesse estado terrível em que ela estava, ela cometeu suicídio, mas um pouco antes de cometer suicídio, ela matou cada um dos 3 filhos. Ela foi de quarto em quarto com um revólver pequenininho, abafou com o travesseiro e com tiros na cabeça de cada um dos 3 filhos, ela matou cada um dos 3 filhos e depois, com um tiro na própria cabeça dela, ela se matou. Eu vou disponibilizar aqui a reportagem completa, mas eu quero ler apenas 2 trechos dela aqui. As fitas gravadas pela arquiteta Ninfa Magrini Brockmeier, que se suicidou na madrugada de terça-feira, depois de atirar em seus 3 filhos. O único sobrevivente morreu no sábado à noite, revelam a sua intenção. Em uma das fitas dirigida ao seu marido Alfredo Otto Brockmeier, de quem estava separada, a arquiteta de 43 anos afirma: agora eu sou a pilastra dessa família e tenho o direito de agir à minha maneira e vou agir. Agora eu vou ganhar a paz com essa atitude. Vou perder a rejeição e a dor. Nessa mesma fita, Ninfa deixou instruções para a distribuição de seus bens e pediu para ser enterrada no cemitério da paz. E aí o trecho que eu quero ler aqui, ó. As fitas que foram ouvidas ontem pelo delegado Darlan Carlos Pinto estavam em um envelope em nome de Alfredo com um bilhete. Aí começa, entre aspas, um outro trecho aqui da gravação dela. Fred, a última fita foi no início de dezembro. Deus parece que lhe protegeu mais um pouco, porque hoje ainda estamos vivos. Graças a um trabalho espiritual, achei que você poderia ser poupado, mas sua atitude no dia 11 de 3 de 87 foi realmente arrasadora, mesquinha e mentirosa. Pense bem, é verdade o que você disse? E aí continua aqui. Mas o importante é o seguinte, ela fala aqui de um trabalho espiritual que ela fez. E eu acabei não dizendo ainda aqui para vocês, mas o trabalho espiritual que ela estava fazendo é tomar ayahuasca. O Otto, meu amigo, quando me pediu ajuda para falar com ela, ele disse que ela estava muito estranha e ela estava tomando um chazinho que deixou ela mais estranha ainda.
que todos esses fenômenos de maior ausência dela, como um zumbi, o olho vitrificado e o que ela falava de estranho, aumentou, se intensificou depois que ela começou a tomar um chazinho com um grupo de pessoas que ele não entendia o que era, que ele achava que era uma seita religiosa e que ela dizia que era uma seita para a expansão da consciência, um chazinho para a expansão da consciência, para ela se curar das dores dela, da depressão dela, de todo o sofrimento dela pela separação com o pai. E eu não fazia ideia do que era ayahuasca, ele também não fazia ideia do que era ayahuasca, ele não chegou a nominar ayahuasca na época, mas ele falou de um chazinho que expandia a consciência das pessoas e que era tomado num contexto de uma seita religiosa. É o que nos dá claramente a indicação de que foi a ayahuasca. E aí, a única pessoa que eu vi na minha vida com os olhos vitrificados foi uma pessoa também que entrou em estados terríveis de distúrbios psíquicos e que manifestou também os olhos vitrificados, exatamente como ela. Esse é o gancho que me permite fazer com absoluta assertividade essa correlação dos dois casos aí de uso de ayahuasca. E a pessoa totalmente tomada pelas feras da alma em distúrbios psíquicos. E aí o que eu quero apontar aqui para vocês com mais esse exemplo é algo que eu já falei em mais de um podcast e eu dei uma pequena ênfase a isso no último podcast, mas é dizer o seguinte: a pessoa, quando atinge esse estado, segundo a antroposofia, ela vai ter um desenfreamento das forças da alma. O pensar se torna completamente fora de controle. O sentir, as emoções se tornam completamente fora de controle. E a vontade, as ações também se tornam completamente fora de controle. E aí o que o Steiner vai nos dizer como uma imagem muito forte para que a gente entenda o que acontece nesse estado, é que a pessoa ela está passando por um processo de iniciação espiritual mal sucedida, onde ela entra de forma despreparada com conteúdos do seu subconsciente, que são os sentimentos, e da sua vontade, do seu próprio karma, de vidas passadas, de coisas com as quais ela não conseguiram lidar, a pessoa não conseguiu lidar e que ficaram guardadas no inconsciente, porque não puderam vir à tona para serem tratadas pela mente racional de forma ordenada. Tudo vem num desenfreamento dessas forças e desses conteúdos e a pessoa enlouquece com isso, porque ela não consegue lidar com esses conteúdos. E nesse enlouquecer existe como parte disso a expulsão do espírito, e quando o espírito é expulso e essas feras tomam o lugar do espírito, existe a total dissociação dessas forças da alma. O pensar vai para um lado, se desconecta do sentir, se desconecta do querer, da ação, e a vida da pessoa fica completamente caótica, em todos os níveis. E aí a segunda imagem que ele nos dá, além desse desenfreamento das forças da alma, é que nesse estado a pessoa ela vai agir de forma contrária a todas as leis espirituais mais elevadas. Ela vai fazer tudo ao contrário do que ela deveria fazer. Ela vai fazer o mal achando que está fazendo o bem. Ela vai julgar que o bem é o mal e que o mal é o bem. E nessa total perda de si mesmo, ela é até capaz de fazer algo que é contrário, ou melhor dizendo, ela só vai fazer
o que é contrário às leis da natureza. Tudo o que é pior para ela e tudo o que é pior para as pessoas ao seu redor. E é isso claramente o que ela fez aqui nesse exemplo. Ela matou os 3 filhos. O Miguel tinha 16, o Otto tinha 16 anos de idade, o Miguel tinha 14 anos de idade e a Abel, tinha 13 anos de idade. Eu convivi muito com todos eles. E eram crianças saudáveis, adolescentes saudáveis, eram bons amigos. Enfim, está aqui claramente esse exemplo do que o Steiner traz nessa imagem, do que é e contra todas as leis espirituais mais elevadas. Fazer tudo ao contrário do que seria correto se fazer à luz das leis espirituais. Influenciado por seres espirituais de luz, por seres espirituais das hierarquias espirituais, pelo Cristo, pela Trindade Divina. A pessoa ela é tomada por toda a manifestação negativa das feras da alma, do pequeno guardião do limiar, do sósia, que é a sua personalidade demoníaca, o seu duplo demoníaco, o seu duplo maligno, que também vive na alma humana, mais especificamente no corpo etérico humano. E aí ela é levada a ações por um ser que é ainda mais baixo na sua manifestação. Ele se manifesta no corpo físico, que é chamado de homúnculos, que é o ser responsável por toda a nossa parte motora. E as forças da alma dissociadas, sem que haja consciência nas nossas ações, são capazes até de fazer com que alguém exerça todos os atos para tirar a vida dos seus filhos, usando o seu corpo físico para isso, e para tirar a própria vida. Para que todas essas coisas ocorram, um pensar distorcido, sentimentos distorcidos e ações distorcidas, existe sempre a atuação de seres espirituais que tomam ou a alma ou o corpo etérico, ou o corpo físico do ser humano, ou as diferentes dimensões da alma, o pensar, o sentir e o querer. O pensar está relacionado ao corpo astral, o etérico ao sentir e o querer ao corpo físico. Então é simplesmente uma forma holográfica da gente ver a relação de todas essas forças de forma ternária, de forma trina. E aí uma manifestação trina que é um espelhamento negativo de toda a manifestação das forças trinas positivas e da Trindade Divina na alma humana, em todos os níveis da constituição do ser humano. Então, meus amigos, era isso que eu queria frisar nesse outro podcast, que o uso dessa droga pode levar a essa iniciação mal sucedida e vai levar, como nesses casos extremos, a que a pessoa haja contrariamente a tudo que as leis espirituais determinam que seria correto. Ela vai se tornar um ser que age fazendo o mal para si mesmo e para outras pessoas. E isso é muito comum de se ver com milhares de pessoas que tomam ayahuasca e que abandonam a sua profissão, abandonam as suas famílias, vão viver de uma forma completamente alternativa dentro de comunidades em que as coisas mais estranhas podem estar acontecendo. Vai se unir a outras pessoas do seu grupo de ayahuasca e vai cortar todas as outras relações que ela tinha. E por que isso acontece? Porque uma segunda personalidade se manifesta na pessoa. E o grau pelo qual esse mal maior vai se manifestar e em que ela vai agir contrariamente às leis espirituais é algo que está relacionado ao karma de cada um. Não dá para a gente saber a dimensão que isso vai tomar.
Mas o pano de fundo para que a gente entenda todas essas coisas é que a pessoa, nesse estado de absoluto terror que ela enfrenta ao passar por uma iniciação mal sucedida e essas dissociações das forças da alma, é que ela não vai mais encontrar saída. Mesmo no maior bem, ela vai ver o maior mal. E aí, quando ela vê o mal no bem, ela vai atacar tudo aquilo que o bem poderia fazer na vida dela. Ela vai atacar as pessoas que poderiam trazer o bem para a vida dela, e ela vai se unir às pessoas que representam o mal que pode se manifestar na vida dela. Esse é um outro aspecto dessa imagem, desse conhecimento científico espiritual, de que a pessoa vai agir de forma contrária a todas as leis espirituais mais elevadas. E aqui a gente tem esse exemplo. Uma mãe que matou os 3 filhos e se suicidou, achando que ela estava tomando um chazinho inofensivo que ia ajudar a curá-la da depressão, do sofrimento, do que ela estava vivendo naquele difícil momento de uma separação. A gente tem que reconhecer que há fatos na vida que são muito difíceis e a separação é um deles. E numa tentativa desesperada de sair dessa dor, ela achou que a ayahuasca ia curá-la e foi o contrário. A ayahuasca só deixou ela muito mais doente a ponto dela fazer o que fez. Meus amigos, era isso que eu tinha que compartilhar com vocês agora, em mais esse terrível fato, essa tragédia causada pelo uso da ayahuasca. E sempre dizendo, nunca há nada de bom no uso da ayahuasca. A gente pode só não perceber porque o grau é pequeno num primeiro momento e a gente não sabe o que está acontecendo. E normalmente essas coisas assim tão graves ocorrem ligadas a outros fenômenos espirituais, não é só o uso da droga. Precisa haver uma conjunção de fatores espirituais para que esses fenômenos de possessão e coisas tão destrutivas na vida possam ocorrer. E tudo isso tem a ver com o karma da pessoa, e isso pode ser observado nas manifestações dos planetas Rahu e Ketu, astrologicamente, no mapa astral das pessoas. O planeta Rahu é o Satã da Bíblia, o planeta Ketu é o Lúcifer da Bíblia. Então são essas 2 grandes forças espirituais atuando na alma humana em momentos específicos em que o mapa astral indiano da pessoa permite perfeitamente que a gente entenda quais são, é que associado ao uso da droga podem levar a algo tão grave quanto isso que aconteceu aqui e tão grave quanto acontece com milhares de pessoas. E aí, queria relembrar o que eu falei no nosso último podcast também, sobre a ayahuasca, que desde 1998 vem ocorrendo uma acentuação da ação das forças que são ainda mais destrutivas que as de Satã e de Lúcifer, que são as forças dos Asuras e do demônio solar Sohat. Eles entraram definitivamente na evolução humana de maneira muito forte em 1998, no nível espiritual. A gente viu pouco disso, a mudança ainda não chegava na percepção aqui na vida humana na Terra, mas espiritualmente eles adentraram as proximidades, as cercanias da Terra e foram se aproximando. Do espiritual vieram para o astral em 2005, do astral para o etérico em 2012 e do etérico para o físico em 2019, e a gente tem agora nesse ano e no ano que vem o 6º e o 7º ano desse início da atuação deles no nível físico, uma acentuação enorme da atuação dessas forças. Então é de se esperar que com o uso de qualquer droga os distúrbios psíquicos das pessoas aumentem cada vez mais e a gente vai ver fenômenos tão ruins quanto esse que a gente viu aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês
acontecendo com muito mais frequência. E aí isso pode estar associado ao uso da ayahuasca, pode estar associado ao uso de cogumelos mágicos, de LSD, do MDMA, do MMD, do êxtase, que todo mundo acha que é aguinha com açúcar também, mas que o MDMA e o êxtase, o MMDA ou o MDMA, são variações da mesma substância sintética, e eles causam um desequilíbrio, uma atuação sobre todos os neurotransmissores. Tem muita medição sobre todos os neurotransmissores com o uso dessas drogas. E isso, eu vou dizer que mais de 50% das pessoas que vão numa festa rave, que vão numa festa de música eletrônica, estão usando essas drogas. Sabendo ou não, tá? Porque às vezes as pessoas estão comprando uma droga e no meio dessa droga tem outras drogas muito piores. Então, no MDMA você tem sempre K2 e K9, mais de 50% do que é vendido aí nas festas, como MDMA e MMDA, o êxtase, balinha, tem K2 e K9, isso é uma pesquisa da USP com a Unifesp, ou da Unicamp com a Unifesp. Eu já comentei sobre uma matéria de jornal trazendo isso. As pessoas estão comprando uma coisa e tem coisas muito piores no meio. Ou você pode estar comprando um baseado e você vai ter o êxtase ali no meio, o MDMA no meio, alguma outra substância muito ruim. Você pode ter crack, você pode ter o fentanil, o K2 e o K9 são essas substâncias dessas drogas, a droga zumbi que as pessoas falam. Tudo isso pode estar vindo ali misturado. E você pode também estar consumindo drogas que estão a meio caminho entre o K2 e o K9, que são os canabinoides sintéticos, feitos em laboratório. A partir de um canabinoide, você faz um monte de reação química e você vai ter o THC delta 9 sintético, THC delta 8 sintético, e você vai ter o delta 10 ou o HHC, se não me engano, essa é a sigla, que são sintéticos e que têm um efeito a meio caminho desse efeito do K2 e do K9. Então, o uso de qualquer droga não garante que você está consumindo aquilo que você comprou e que, portanto, se você acha que está consumindo só um baseado, por exemplo, você está seguro porque não está tomando nenhuma dessas drogas mais pesadas e alucinógenas. Então, fenômenos muito estranhos podem acontecer, não só pelo uso das drogas, mas porque é um momento em que espiritualmente a atuação dessas forças negativas é muito grande, como nunca aconteceu. Isso vem num crescendo, assim como a luz do Cristo, a luz das hierarquias espirituais, está cada vez mais disponível para os seres humanos, na mesma proporção as sombras também crescem na sua força. E aí, se a gente cai no descaminho de criar coisas que são ruins para nós, como o uso de drogas, um mau karma, se a gente cai na nossa frequência, se a gente cai nas garras e presas destas forças, as forças de luz não tem muito o que fazer naquele momento, porque nós temos livre-arbítrio. E se a gente fez uma escolha errada, a gente vai pagar por isso, sendo possuído, sendo dominado por seres espirituais negativos. Lúcifer nos desvia do caminho, e as feras arimânicas, e também os Asuras e o demônio solar Sorrata, através das feras arimânicas, eles vêm para cobrar o nosso karma, eles vêm para cobrar a consequência dos nossos erros. E isso também está indicado na Bíblia, quando Jó passa por um monte de desventuras e sofrimentos, porque Deus permite que o demônio faça isso com ele. Então está claro ali o exemplo de como o demônio vem e cobra o nosso karma. É claro que ali, como se tratava de um processo de iniciação espiritual de Jó, a situação é um pouco diferente, porque ele
sofre e perde tudo, mesmo sem ter cometido nenhum karma para que isso acontecesse. Ali o demônio tem essa permissão para agir, não como normalmente ele age cobrando karma, mas criando um sofrimento que não é decorrente de nenhum karma de Jó. E aí a gente vê na própria história de Jó a confirmação disso e a compensação disso, em que depois que ele perde tudo, e tudo é destruído na sua vida, tudo lhe é restituído, porque ele não precisava ter passado por aquele karma. Fazia só parte de um processo de iniciação espiritual e tinha o seu propósito naquele momento. Um deles é narrar para todos nós, para que ficasse registrado na Bíblia como uma imagem muito portentosa da atuação de forças, seres e leis espirituais, todo esse evento aí de Jó. E aí, meus amigos, queria dizer que mesmo sem o uso de drogas, todas essas coisas negativas podem acontecer se for algo muito ruim, um karma muito pesado da pessoa como marca na sua biografia e que pode ser lido no seu mapa astral com a manifestação, nos momentos de manifestação dessas forças. É que hoje, meus amigos, é muito difícil a gente não estar consumindo nenhuma droga, né? Qualquer bebida alcoólica que a gente tome já é uma droga que pode causar todos esses efeitos se houver uma conjunção de fatores espirituais que levem a isso, que permitam que isso aconteça. E mesmo quando a gente fala dos nossos alimentos, os alimentos industrializados, os alimentos transgênicos, as drogas alopáticas todas que a gente toma como se fossem medicamentos, são drogas que destroem o nosso corpo etérico e são drogas que destroem o nosso corpo astral. E a partir daí vão destruir também o nosso corpo físico ou vão diretamente destruir o nosso corpo físico, impedindo a correta relação do físico com o etérico, com o astral, com o eu, com o nosso espírito. Então, meus amigos, a questão da droga é algo mais amplo. E da mesma maneira, tudo que a gente usa hoje de tecnologia e até televisão, cinema, todo esse excesso de informações age com os mesmos efeitos de uma droga para dissociar as forças da nossa alma, para afastar o espírito do nosso corpo físico, etérico, astral, para afastar a nossa consciência, porque o nosso espírito é a nossa consciência. Então, todos esses males do mundo moderno, da tecnologia, vão ter um efeito semelhante ao efeito das drogas para causar esses estados. Quando no mapa astral da pessoa existe uma conjunção de outras forças que podem levar a iniciações mal sucedidas, ou a estados de desenfreamento das forças da alma, ou a neurose pelo excesso de informação no pensar, aos estados de psicose pelo excesso de desequilíbrio nas forças do sentir e aos excessos de violência e todo tipo de desequilíbrio sexual quando isso se manifesta no nosso inconsciente ligado ao corpo físico, nas forças do querer. Então, tudo isso que a gente vive exposto no nosso mundo moderno, com a tecnologia, já também pode causar, em maior ou menor grau, processos tão negativos como esses que eu narrei aqui. E aí, meus amigos, eu vou aproveitar esse podcast também para finalizar trazendo algo que há muito tempo eu quero trazer para que faça mais sentido para todos vocês, essa questão da perda da consciência em diferentes graus de possessão espiritual, de alienação de si mesmo, de alienação da própria consciência. E aí eu vou fazer isso dando um exemplo de uma outra droga,
que é o Boa Noite Cinderela. O que acontece com uma pessoa que está sob o efeito do Boa Noite Cinderela é que ela não tem mais nenhuma consciência de si mesma e do que ela está fazendo e de nada ao seu redor. Por quê? O espírito dela foi expulso por aquela droga, assim como a ayahuasca, que vai agir nos nossos rins através de uma amina, que é uma substância que age nos rins. O Boa Noite Cinderela também tem aminas que agem nos rins. E os rins têm um papel de trazer a consciência sobre tudo aquilo que está acontecendo no nosso inconsciente, para que isso seja transferido através do sistema nervoso para o nosso sangue. E aí a gente tenha o sangue que representa o nosso espírito na fisiologia, dando os comandos para que tudo aquilo que tem que ser feito nos órgãos do metabolismo seja feito corretamente. Então é essa amina que faz isso, que rompe essa ligação da consciência no nível inconsciente, dessa consciência sobre o metabolismo e fisiologia. E essa mesma amina, num grau mais elevado, ela pode romper a consciência no sentir e pode romper a consciência no pensar. E aí a pessoa perde todos os seus 3 níveis de consciência, e o que ocorre naquele momento é que um outro ser espiritual toma o corpo das pessoas. O Boa Noite Cinderela é o exemplo perfeito para que a gente entenda o que é o fenômeno de possessão espiritual. Naquele momento, um ser que pode ser um elemental ou pode ser um ser mais destrutivo, como os seres luciféricos, arimânicos, azúricos e sorrata, eles podem tomar a corporalidade física da pessoa. Eu vou dizer que normalmente isso não ocorre. O mais comum é que um ser elemental, ele tome o corpo da pessoa, e aí, num estado de desenfreamento, de perda de controle das forças da alma, a pessoa ela vira um marionete, ela vira um fantoche. Uma das características do Boa Noite Cinderela é que você pode dar comandos e a pessoa alienada de si mesma, quer dizer, aquele corpo tomado por esse ser elemental, ele vai obedecer a qualquer comando externo que seja dado por ele. Por isso que ela é a droga dos abusos sexuais, dos estupros, de todo tipo de uso do corpo da pessoa possuída, principalmente para questões sexuais, porque a pessoa ela responde obedientemente a qualquer comando naquele estado. Então fica aí o exemplo de como a possessão espiritual se manifesta claramente nesse fenômeno do Boa Noite Cinderela. Vocês podem falar com qualquer psicólogo, psiquiatra, médico, qualquer outra pessoa. Ninguém vai te dar uma outra explicação mais clara do que essa, mais assertiva do que essa, mais correta do que essa, sobre aquilo que ocorre com o uso do Boa Noite Cinderela. E aí eu vou aproveitar também para trazer um outro exemplo, que é o da ketamina. Quem tem acompanhado aí as questões do julgamento lá daquele rapper, do Diddy, Puff Daddy, tem visto que era usado LSD, ketamina, tem uma outra droga que eu nem conhecia, não sei o nome, mas muito utilizado, como foi relatado aí por várias pessoas. E a ketamina, ela é uma droga que eu tenho visto psicólogos, psiquiatras que aí querem fazer tratamento com ketamina, eles dizerem que a ketamina deixa a pessoa muito obediente. É por isso que ela é usada, porque o que se quer é controlar algum impulso das pessoas e tornar a pessoa muito obediente. Mas essa obediência também é uma outra manifestação menos radical da atuação de um ser espiritual que está tomando a consciência da pessoa e fazendo que ela responda a qualquer comando externo. E é por isso que a ketamina ela era muito usada também nessas festas aí, nesses absurdos que aconteceram até com rituais satânicos
e um monte de outras coisas, estupros coletivos, pedofilia, tudo o que acontece que está vindo à tona aí nessas questões do Puff Daddy, nas questões do Jeffrey Epstein e muitas outras coisas que vão vir à tona, porque a gente vive momentos apocalípticos em que tanto o bem quanto o mal estão sendo revelados na sua maior potência. Então a ketamina, ela tem esse mesmo efeito. E o LSD, eu vou dizer aqui também que tem esse mesmo efeito de fazer a pessoa se tornar obediente, ser manipulável, com comandos para que se faça qualquer coisa com elas. Há uma pequena diferença entre cada uma delas. E aí eu vou trazer a ayahuasca, que a ayahuasca, o fenômeno da ayahuasca é o domínio sobre o subconsciente das pessoas. Todo mundo está ali num ambiente do setting e que é tudo medicina sagrada e que todo mundo é Deus e Deus, a reencarnação de Jesus Cristo, de Maria Madalena, de mãe divina, de uma deidade, enfim, de qualquer outra religião, e são todos um só, unidos pela força da ayahuasca. E nesse ambiente todo, o que está acontecendo é esse desenfreamento da força do sentir, que vai se transformar numa polaridade enorme de emoções, e alguém que vem de fora pode dar qualquer comando para determinar o que as pessoas vão fazer através da manipulação das suas emoções, da manipulação dessa sua força do sentir enfraquecida, tomada já em algum nível por seres espirituais, por possessão espiritual. E aí vão dar comandos para essas pessoas. E esses comandos não vêm só de seres humanos. A coisa mais comum na ayahuasca é dizer que apareceu um ser, que normalmente é um anjo caído, que vai se apresentar com muita luz e com muita beleza, porque é uma forma disfarçada dos anjos caídos, e vai dar comandos para a pessoa dizendo o que ela tem que fazer com a vida dela. Ela tem que largar tudo e ser parte da seita, ela tem que ser uma promotora da ayahuasca e contar para todo mundo e trazer todos os amigos dela, ela tem que abandonar a profissão e trabalhar com algo mais ligado à natureza, mais ligado à meditação, mais ligado a uma vida mais bucólica, equilibrada, tranquila, menos ligada ao materialismo. Enfim, vai abandonar a sua família, então abandonar os seus pais, ou vai abandonar, eu nunca vi caso de abandonar filhos, mas isso poderia acontecer, mas eu falo daquilo que eu sei, não daquilo que eu acho. E também muito comum que você se separe do seu cônjuge, do marido, esposa, e que passe a se relacionar com alguém da seita. Essa é a prisão completa, é o golpe completo dessas forças espirituais. Afastar as pessoas das suas famílias e fazer com que elas se vinculem a outras pessoas passando pelos mesmos fenômenos de possessão espiritual, de manipulação das forças da alma, de perda de consciência. E aí é muito mais fácil manipular alguém que está num meio em que todos são manipulados do que manipular alguém que mantém relações com alguém fora desse círculo de uso da ayahuasca. E aí, para fechar, tudo isso é uma manifestação em maior ou menor gradação do que eu enfoquei aqui nesse podcast, que é o fato da pessoa, numa iniciação mal sucedida, passar a agir de forma contrária a todas as leis espirituais, a fazer o mal, achando que está fazendo o bem, e a achar que o bem é o mal e o mal é o bem. Vamos finalizando aqui, meus amigos. Namastê.